a defesa dos investigados em inquéritos policiais, ela surge em função até do que prescreve o artigo 7º, inciso 21, da Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, né? Então, lá no artigo 7º, estão previstas as prerrogativas dos advogados, e antes da súmula vinculante número 14, tínhamos uma certa dificuldade para acessarmos ao inquérito policial, uma vez que o entendimento das autoridades policiais, nos termos do que prescreve o artigo 4º do Código de Processo Penal, também o artigo 9º do Código de Processo Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1002 de 69, então prevê o inquérito policial lá desde o artigo 4º até o artigo 10, e cabe lá à autoridade policial emitir ao final um relatório, né? Um relatório nos termos do artigo 10, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, e enviar esse relatório para o juiz. E nesse intervalo, sempre havia uma certa dificuldade, até o evento da súmula vinculante número 14, onde o advogado passou a ter acesso também ao inquérito policial. Isso veio reforçado depois, né, com a inclusão do inciso 21 do artigo 7º da Lei 8906 de 94. E aí surge essa pergunta, porque também surgiu outro ponto na Lei 13.491 de 2017, que ampliou o rol dos crimes militares, né? Os crimes militares são aqueles, ou seja, passou a ser qualquer crime, desde que enquadrado naquelas condições previstas no artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar. Então, antes dessa Lei 13.491 de 2017, crime militar eram somente aqueles definidos no próprio Código Penal Militar, né? Porém, após isso, após o advento de 2017, qualquer crime hoje pode ser crime militar, desde que o sujeito passivo, ou sujeito ativo, melhor dizendo, ele se enquadre naquelas condições previstas lá no artigo 9º, né, que são os crimes militares em tempo de paz. Então, veja que existe essa questão, e ainda surgiu lá no parágrafo 2º do artigo 9º, né, a questão, porque todo militar, ele, em princípio, pelo que prescreve o artigo 1º e também o artigo 124 da Constituição Federal, o artigo 124 da Constituição Federal, quando se fala em militares das Forças Armadas, as Forças Armadas, conforme define o próprio artigo 142 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar número 97, a Lei Complementar número 97 de 99 define aí as atribuições das Forças Armadas, assim como acontece também no artigo 42 da Constituição Federal, quando atribui o papel das forças auxiliares, das polícias militares, né? Então, temos aí no artigo 142 as Forças Armadas, e no artigo 42 as polícias militares, as polícias ostensivas, não é verdade? Então, vejam que existe aí, no artigo 125, parágrafo 4º, artigo 125, parágrafo 4º, o poder do Estado para aplicar uma pena em algum militar. E em ambos os casos, tanto nas Forças Armadas, conforme prevê o artigo 124, ou nas Forças Auxiliares, como prevê o artigo 125, lá no parágrafo 4º, o que predomina é o entendimento do parágrafo 1º do artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, de que o militar que comete um crime doloso contra a vida, ele será julgado pelo Tribunal do Júri, ou seja, a competência do Tribunal do Júri, conforme prescreve o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, ela precede qualquer outra competência, né? Qualquer outra competência. Então, os crimes dolosos contra a vida são crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri, né? Com a exceção do que prescreve exatamente o artigo 9º no parágrafo 2º. E aí nós temos três condições: quando é ordem do presidente da República, quando é lei e ordem, etc. Então, todas essas que nós veremos daqui a pouco discriminadamente, né, são condições que fazem com que esse militar, mesmo cometendo um crime doloso contra a vida, uma vez que no uso da força letal innecessária, e aí entra o princípio
princípio da prevalência do interesse público sobre o interesse privado, né, será julgado, então, pela Justiça Militar, a Justiça Militar da União, no caso das Forças Armadas, como prevê o próprio artigo 124 da Constituição Federal. O artigo 124 traz lá a competência da Justiça Federal, a Justiça Federal Especial, né, que é a Justiça Militar da União, que tem como previsão lá a partir do artigo 122 da Constituição Federal. Então, aquela pergunta, né? Mas quem é que paga, na verdade? Quem custeia a defesa dos investigados em inquéritos policiais, seja o inquérito policial normal lá do artigo 4º do Código de Processo Penal, ou seja o inquérito policial militar lá do artigo 9º do Decreto-Lei 1002 de 69, que é o Código de Processo Penal Militar, né? Quem é que vai custear? Quem é que vai pagar a defesa desses militares que estavam exercendo as suas atividades, ou seja, estavam no exercício profissional e aí, por alguma intercorrência, né, praticaram algum tipo de crime, né? Será que esse crime é um crime, tratou-se realmente de uma ação ou omissão típica antijurídica e culpável? Né? Logicamente que haverá, durante o devido processo legal criminal, conforme prescreve o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que diz que ninguém pode ser privado dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal, serão apurados exatamente através do componente comprobatório, tanto do artigo 156 do Código de Processo Penal, quanto do artigo 296 do Decreto-Lei 1002 de 69, o ônus da prova caberá ao Ministério Público, né? O Ministério Público vai ter que apresentar aí os indícios suficientes de materialidade de autoria, nos termos do que prescreve o artigo 239 do Código de Processo Penal, para, durante o devido processo legal, se convencer aí o Poder Judiciário, então logicamente, haverá aí a condenação na sentença prevista, por exemplo, lá no artigo 381 do Código de Processo Penal. Mas aí tem a defesa, né? Para que ocorra esse devido processo legal, para que aconteça esse devido processo legal, há necessidade de observar aí o devido processo legal. E o devido processo legal tem como fundamentação exatamente a dialética processual penal, né? A dialética processual penal diz que o juiz não pode sentenciar, conforme determina o artigo 381 do Código de Processo Penal, sem antes dar oportunidade lá do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, aquele que está sendo acusado pela prática de alguma ação que poderá, logicamente, se tivesse certeza, não haveria nem processo. O processo ele surge exatamente da dúvida, né? Então, aquele acusado de ter praticado essa ação ou omissão típica antijurídica e culpável. Então, vejam que nós temos aí, né, essa questão do oferecimento do contraditório, que é o caso da citação, por exemplo, lá do artigo 351 do Código de Processo Penal, ou a resposta do réu, do artigo 396 do Código de Processo Penal, a resposta do réu é importante para que o juiz consiga formar esse triângulo que é exatamente o que constitui a dialética processual criminal, e a partir daí ele poderá, então, fundamentar, nos termos do que prescreve o artigo 93, inciso 9º, da Constituição Federal, ele poderá, então, fundamentar a sua decisão. E quem é que, na verdade... Então, depende, para que o processo possa ser realizado, que exista uma defesa, né? E essa defesa, logicamente, ela deverá ser, nesse caso aqui do criminal, deverá ser, né? Isso é importante, né? Não há como, causa de nulidade lá do artigo 563 do Código de Processo Penal, nulidade do processo, o julgamento sem a defesa. Então, não pode, o juiz jamais poderá julgar sem realizar a dialética processual, o silogismo processual. Por isso que vem essa pergunta, né? Quem custeia a defesa dos investigados em inquéritos policiais por uso da força letal praticado no exercício profissional? Logicamente, refere-se ao que prevê o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 3º,
Então, o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 3º, do Decreto-Lei 1002, aliás, 1001, 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, já que o 1002 é o Código de Processo Penal Militar, ambos de 69, nós temos um artigo aí que foi incluído recentemente,